Quantos querem ouvir uma palavra nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra bem simples que eu quero compartilhar com você para ativar um pouco mais a tua fé. Esse momento de louvor já foi incrível, mas você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Hoje eu quero falar um pouco sobre o título Uma Fé Inabalável, né? Vamos aprender um pouquinho sobre como a gente tem uma fé inabalável, e vamos aprender com alguém que não foi perfeito na Bíblia, foi um homem comum como eu, como você, mas que a Bíblia chama de o pai da fé. Alguém lembra quem é o pai da fé? Abraão. Romanos 4, versículo 17. Recentemente eu fiz alusão desse texto em uma das palavras aqui, de terça mesmo, mas hoje eu quero pregar nesse texto. Romanos capítulo 4, versículo 17, é isso daí. Romanos 4, 17 está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, está falando aqui sobre Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro de todo o meu coração, para que o Senhor glorifique o nome de Cristo Jesus, o nosso Cristo ressurreto, através dessa palavra. Use os meus lábios de maneira simples, me ajude a ser objetivo, mas abra o entendimento dos seus filhos, para que eles entendam não só a letra, mas também o espírito desta palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos irmãos, eu quero então conversar um pouquinho com vocês, apenas uma reflexão sobre esse título, Uma Fé Inabalável. Em Gálatas capítulo 3, versículo 29, é um versículo que eu sempre cito aqui, principalmente nos cultos de terça-feira, está escrito: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gente, Paulo escreveu isso para a igreja, para os gentios que iam se convertendo, amém? Ele escreveu: se vocês, ou aquele que é de Cristo, é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Tem alguém de Cristo aqui nessa noite? Então você é descendente de Abraão, espiritualmente falando, e você é herdeiro conforme a promessa. Isso significa que todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, olha só que maravilhoso isto, queridos irmãos, todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, também alcançou a nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Isso é fantástico. Nesse mesmo capítulo de Gálatas 3:7, está escrito assim, olha o que Paulo escreve pelo Espírito: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, que são filhos de Abraão. Ou seja, Abraão, ele foi o pai da fé, e aqueles que são de Abraão, são os filhos da fé. Nós temos filhos da fé aqui nessa noite. Isso é maravilhoso, meu irmão, saber que descendente de Abraão, filho de Abraão na fé, não é só o judeu, muito pelo contrário, hoje são aqueles que realmente estão vivendo em Cristo Jesus. Então você tem o direito das promessas, como também dos deveres que Abraão e toda a sua descendência, eles receberam de Deus. E eu quero nessa noite
aprender aqui com Abraão, junto com você, alguns ensinamentos sobre como a gente ter uma fé inabalável, porque fé todos nós temos. Você tem fé, eu não tenho dúvida disso. Você está aqui porque você tem fé, que Deus tem algo para a sua vida nesta noite, amém? Mas vamos aprender com esse texto alguns ensinamentos simples. Por exemplo, o primeiro ensinamento: para eu ter uma fé inabalável, eu preciso conhecer o poder do Deus que eu estou depositando a minha fé. Isso é importante. Como que eu tenho uma fé inabalável? Eu preciso conhecer o poder do Deus que eu sirvo. E neste caso nós servimos o Deus da Bíblia, o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, o Deus que tudo pode, o Deus que sustentou mais de 2 milhões de pessoas no deserto com maná. Pensa nisso, quantos milhões de quilos de maná que teve que cair dia a dia para sustentar. Eu preciso conhecer o poder do meu Deus. Versículo 17, nós lemos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, falando sobre Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Abraão, ele conhecia, ele confiava no poder do Deus que ele servia. Você confia no poder do Deus que você serve, amém? Está aqui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. O Deus de Abraão é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E como é bom, como eu falei aqui no domingo, como é confortante a gente ter esse Deus todo-poderoso presente em nossas vidas. Olha o que está escrito em Hebreus 11, versículo 17 e 18, sobre Abraão. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, o seu filho, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Não sei se você entendeu o texto, talvez você não conhece ainda muito as escrituras, mas o texto fala de quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o teu único filho. É claro que Deus não aprova sacrifício humano, estava testando a fé de Abraão, mas Deus tinha dito já para Abraão que em Isaque seria chamada a tua descendência. Então talvez Abraão pensou: mas espera aí, como que Deus ele quer que eu sacrifique meu único filho, sendo que ele disse para mim que a minha descendência será contada a partir dele, de Isaque? Mas está escrito: Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E por que você acha que Deus não pode mudar a sua situação? Como está escrito em Gênesis 18:14, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É por isso que Jesus nos ensinou: tudo é possível ao que crê. Para você ter uma fé inabalável, você precisa conhecer o Deus, o poder do teu Deus, a glória do teu Deus, e isso você faz por meio de relacionamento, de oração. E a fé, você vai aumentando ela, conhecendo as Escrituras. Aqui mesmo em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, então a sua fé está aumentando em nome de Jesus. E o texto continua, e um segundo ensinamento que eu aprendo com o texto de Romanos 4, a fé inabalável, ela é dada por Deus para usarmos em situações difíceis, gente. A fé inabalável, o Espírito Santo distribuiu para cada um de nós, para usarmos justamente nos momentos difíceis, nos momentos onde você olha aquela situação e fala: não tem jeito, humanamente falando, mas aí você vai usar a fé inabalável. Olha o que está escrito no versículo 18 que nós lemos: Abraão, o qual em esperança ele creu contra a esperança, que seria feito o quê? Pai de multidões, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Isso é incrível. Ninguém precisa
usar fé inabalável como quando tudo vai bem na vida. Aliás, você não precisa nem usar fé, nem a fé comum quando tudo vai bem na sua vida. Quando tudo vai bem na minha vida, a fé inabalável é para se usar quando a situação realmente está difícil, quando se levantou a tempestade na nossa vida, quando a gente lida com uma adversidade. E quantas vezes, irmãos, a gente ora para Deus: Deus, me dê mais fé, aumenta a minha fé. E aí quando vem uma situação difícil, a gente, ao invés de usar a fé inabalável, a fé viva, a gente recua. Às vezes a gente reclama. Abraão, a Bíblia fala, ele creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações. Nós lemos o texto e vamos reler. Ele tinha quase 100 anos, Sara quase 90 anos, tinha cessado o costume de mulher, mas Deus tinha dito para ele, que ele seria pai de multidões, e não era através de Ismael, era através de um filho de Sara. E a Bíblia fala, que ele não esmoreceu na fé, ele usou a fé numa situação difícil, porque é maravilhoso o texto, porque quando acaba a nossa esperança, ainda tem a fé, aleluia, porque diz a Bíblia que ele creu contra a esperança, o qual em esperança, ele creu contra a esperança. Eu defino esperança, pelo menos a minha definição de esperança é expectativa. Então você espera por um milagre, você espera por algo que Deus vai fazer na sua vida. Você está querendo comprar uma casa, um carro novo, você está talvez esperando chamar você num concurso, ou não sei. Então você tem esperança, expectativa, mas quando acaba a esperança, é maravilhoso saber, queridos irmãos, que nós ainda temos a fé, como Abraão, ele creu contra a esperança. E talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: você pode não ter esperança, mas eu tenho uma fé inabalável para estar liberando sobre você, para você alcançar o seu milagre. Talvez você entrou aqui sem pretensão nenhuma, mas você vai sair daqui com o teu milagre, com uma fé inabalável. Olha, um terceiro ensinamento que eu aprendo com esse texto: a fé inabalável nos faz mover, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A fé inabalável, quando a gente recebe ela, usa ela nos faz mover, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Porque no versículo 19, nós lemos que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Presta atenção, se Abraão fosse se mover por aquilo que estava vendo, ele não tinha alcançado a promessa, porque o que ele via um corpo amortecido, o dele mesmo e da sua mulher. Mas a Bíblia fala, ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, ele não ficou, irmãos, focado naquilo que ele estava vendo, ele ficou focado naquilo que Deus tinha prometido para ele. Fé é isto, fé não é se mover por aquilo que você vê, fé inabalável é você se mover por aquilo que Deus te prometeu. Se Ele diz em tua palavra, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa, mesmo que as coisas piorem na sua casa, mas você precisa acreditar, o milagre vai acontecer, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Agora, com todo carinho, por quê? Porque, querido irmão, querida irmã, só porque piora algo na sua vida, você já quer desistir, parar, jogar a toalha? Tem um texto de 2 Coríntios 5:7 que fala que nós andamos por fé, não por vista.
E você tem que entender isso. Isso aqui é uma lição que você precisa marcar. A fé inabalável nos faz mover não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Segundo aos Coríntios 4, versículo 18, está escrito: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então Deus te trouxe aqui, irmão, minha irmã, para abrir os teus olhos espirituais, para você enxergar talvez coisas que você não estava enxergando mais, promessas que você já não estavam contemplando mais, mas Deus te trouxe aqui para você contemplar, para dizer para você: não pare, não desiste, continue acreditando. Não é porque você não está vendo com os teus olhos naturais que não vai acontecer. Ele continua sendo o Deus de promessa. Continuando, um quarto ensinamento importante que nós aprendemos aqui com o texto. Presta atenção. A fé inabalável, quando ela está presente no nosso coração, ela não duvida das promessas de Deus. Eu vou repetir. Quando a gente está se movendo na fé inabalável, na fé sobrenatural, a gente não duvida das promessas de Deus. Mesmo que a situação ela se agrave a cada dia, como a gente já falou, a gente não vive, não se dirige por vista. Aqui no versículo 20 nós lemos que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé como igreja, dando glória a Deus. Nós já lemos que Abraão, ele creu contra a esperança, que Deus cumpriria a promessa na vida dele de ser pai de multidões a partir de Isaac, mesmo quando ele tinha 100 anos, quando Sara já tinha cessado o costume de mulher com 90 anos, mas ele creu contra a esperança, e aqui está escrito, ele não duvidou da promessa de Deus. Por que você tem duvidado da promessa de Deus? Se Jesus falou que vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar. Se Jesus disse que vai restaurar o seu ministério, Ele vai restaurar. Se Jesus disse que Ele vai salvar os teus filhos, é porque Ele vai salvar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo Deus dito, não fará? Tendo Ele falado, não realizará? Mas você precisa acreditar, meu irmão. Você precisa fazer aqui, como Abraão, não duvidou da promessa de Deus. Isso eu acho lindo, né? E a Bíblia fala que ele foi fortificado na fé. Como que ele foi fortificado na fé? Dando o quê? Glória. Ele foi fortificado na fé dando glória a Deus. Não foi reclamando, não foi murmurando, não foi questionando, não foi praguejando, não foi projetando a culpa das coisas erradas nos outros, não, dando glória a Deus. Algo que a gente precisa aprender, declarar como o salmista lá do Salmo 27, olha o Salmo 27 versículo 13, o salmista disse assim, apesar disso, podemos abrir aqui um parênteses, né? Apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das tempestades, apesar das tribulações, apesar das impossibilidades, mas ele diz, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Só quem tem uma fé inabalável pode declarar isso quando está passando uma situação difícil. Pode aplaudir Jesus se você quer fazer isso para Ele. Se você entrou aqui nesta noite passando por uma situação complicada, você está aprendendo a usar a fé inabalável que, acredite, já está em você. Quando você recebeu Jesus, você já recebeu essa fé. Você precisa ativar, você precisa usar. Agora é importante você ter que, manifestar essa fé na sua vida, meu querido irmão. É claro que seria impossível para mim. Eu conheço muitos de vocês, converso com vocês, mas eu não sei o que vocês passam. Eu não sei qual o contexto de vida que você entrou aqui.
nessa noite, mas Deus sabe. E o que você precisa fazer é projetar a sua vida, não naquilo que você vê, mas naquilo que você acredita, a palavra de Deus. Porque sempre nós temos motivos. O diabo, ele sempre coloca às vezes, irmãos, diante de nós impossibilidades, para a gente duvidar de Deus, para a gente, abandonar as promessas. Mas a gente tem que entender isto: somos guiados pela palavra de Deus, não é por aquilo que nós vemos. E eu quero concluir aqui falando sobre esse último ensinamento que eu acho lindo, que a gente aprende aqui com Abraão. A fé inabalável, presta atenção, a fé inabalável, quando a gente tem ela no coração, ela vence as dúvidas. A fé inabalável vence os medos, e ela nos leva até o milagre. Coloca isso no teu coração. A fé que vem de Deus não é a fé comum que você teve que ter para sentar nesse assento aí, porque você teve que ter uma fé comum para sentar aí. Falar, isso aqui pode quebrar. Você podia falar, não vou sentar não. Não, você tem uma fé comum, que Deus já colocou dentro de você. Mas a fé inabalável, a fé sobrenatural, ela vence as dúvidas, os medos. E nós lemos no versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluia. Olha a fé de Abraão. Abraão estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Aleluia. Na versão revista e atualizada, esse texto diz: estando Abraão plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. E eu quero dizer algo para você: Deus sempre honra uma fé inabalável. Inabalável. Ele sempre honra, sempre honra. Inclusive eu estou lembrando da conversa que a gente teve há pouco aqui com o pastor Igor, com a pastora Daniela. Ele estava falando para nós dos exames que ele tirou, que ele fez os exames antes mesmo de ser chamado para o concurso, numa atitude de fé, e teve custo alto para isso, mas ele foi lá e tirou. Eu não preciso falar o que aconteceu, foi aprovado no concurso. Aleluia, né? Porque Deus honra a fé. Deus, ele honra a nossa fé. Deus, ele honra. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa, ainda que humanamente falando era impossível um homem de 100 anos com uma mulher de 90 anos ter filho. Eu fico imaginando no mundo espiritual, o pastor Igor, quando ele vai lá, faz os exames, antes mesmo de ser chamado, selecionado ali e tal. Mas o que acontece? Deus honra a nossa fé. E olha, irmãos, em Gênesis, no capítulo 21, vamos ler esse texto, nós já vamos encerrar. Gênesis 21, presta atenção no que você vai ler, versículo 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, porque ele é fiel. Aleluia. E fez o Senhor a Sara como tinha o quê? Prometido. Você pode dizer aí, Deus é fiel. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Quando aconteceu isso, igreja? Ajuda eu, quem está conseguindo enxergar. Quando Deus fez isso? Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Eu quero dizer para você algo: Deus também tem um tempo determinado para o seu milagre. É só você continuar firme com essa fé inabalável. Eu tenho aprendido na minha vida, queridos irmãos, orar é a chave que abre os céus, mas a fé é a porta que abre os céus. E você precisa continuar acreditando, mesmo que você entrou aqui diante de tantas impossibilidades na sua vida. O Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Talvez antes de você orar pelo seu milagre, você vai ter que abrir a boca para anular, para cancelar, para quebrar palavras negativas, palavras, que às vezes você declarou de incredulidade, mas eu quero profetizar, vai sair daqui nessa noite com o teu milagre, e o que é melhor, com essa fé inabalável. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Vai fechando os teus olhos, por gentileza, os pastores. Por gentileza, por favor. Vocês podem já estar vindo aqui, orando, ungindo as fotografias, roupas. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Sabe, querido irmão, querida irmã, antes da gente orar pelos milagres, pela intervenção de Deus, abra a tua boca, nem se for baixinho, começa a quebrar com todo espírito de incredulidade na sua vida, com todo carinho, amor e respeito. Talvez você é uma pessoa negativa, que vive, sabe, praguejando, falando coisas contrárias. Quebra com isso agora, abra a tua boca e fala: Deus, eu quero abrir a minha boca agora, para cancelar, para anular, para aniquilar todo espírito de incredulidade na minha vida. Jesus, eu tomo posse dessa fé inabalável. Talvez você não consegue se enxergar sendo uma pessoa próspera, uma pessoa que realmente prospera na empresa. Talvez você não consegue se enxergar uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Quebra com esse espírito na sua vida. Talvez você não consegue enxergar a sua família abençoada, o seu casamento abençoado. Talvez você não consegue enxergar Deus usando você poderosamente. Quebra com esse espírito agora. Fecha os teus olhos físicos, abre os teus olhos espirituais nesse momento. Pai, antes de mais nada, nós queremos fazer essa oração, quebrar com todas as palavras de incredulidade que o Senhor já ouviu e que o diabo também já ouviu saindo das nossas bocas, Pai. Pai, todo espírito imundo de incredulidade, Pai, nós repreendemos, de dúvidas, de questionamento. Nós cremos, Pai, nós cremos em Ti como Abraão. Ele acreditava em Ti, Tu és o nosso Deus, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Você é um filho, uma filha de Abraão, você tem o DNA espiritual de Abraão na sua vida, meu irmão, minha irmã. Declare isto, declare, abra a tua boca para declarar: eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Isto, Pai, eu quero nesse momento orar, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.